Bom, estamos iniciando, a partir deste momento, a série Mentes de Transformação. Personalidades do Brasil que efetivamente construíram, estão dando uma forte contribuição para a mudança político-social no país. A Revista Nordeste inicia esta série, comemorando 11 anos de circulação nacional ininterrupta, tendo a honra de aqui estar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, eu queria, neste momento, gerar um mergulho no processo histórico do Brasil, saber sua leitura a partir de um dado concreto. Até 1808, com a chegada da família real, até antes disso, a capital era Salvador, a economia do Brasil era comandada pela o ciclo da cana-de-açúcar. Pernambuco era o estado que comandava esse processo. Com a migração da família real para o Rio de Janeiro, toda a base estrutural da corte, ela se fixou no Sudeste a partir do Rio de Janeiro. Foi criado os Correios, o Banco do Brasil, enfim, toda a grande estrutura, e o Nordeste ficou para trás. Como é que o senhor identifica esse processo histórico de 1808 para cá, quando a família real decidiu não ficar em Salvador e fez o seu movimento para o Rio de Janeiro? Walter, você disse uma coisa importante, que aqui em São Paulo, se você conversar com jovens, as pessoas não têm noção de que o Nordeste já foi a parte mais rica do Brasil. As pessoas não têm noção. As pessoas acham que São Paulo sempre foi rico, que a região sul sempre foi mais rica e que o Nordeste sempre foi pobre e miserável. Ou seja, a cara do Nordeste, para muita gente, é isso. Somente quem estuda e conhece a história sabe que o Nordeste, até a chegada da coroa portuguesa, era efetivamente a parte mais desenvolvida do Brasil. O primeiro transporte público férreo puxado a tração animal, né, a influência inglesa, não foi em Curitiba, não foi implantado nem em Curitiba, em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, foi em Recife, em fruto desse processo econômico. Em fruto do desenvolvimento econômico da cana-de-açúcar. Da mesma forma aconteceu no final do século XIX com a borracha no estado do Pará e no Acre, ou seja, teve regiões riquíssimas, gente que ficou milionária, gente que mandava até levar roupa em Paris, demorava 6 meses para ir e voltar. Tal era o luxo na Revolução da Borracha. Mas vamos voltar ao Nordeste brasileiro. Eu penso que quando a coroa portuguesa veio para o Rio de Janeiro, eu acho que eles trouxeram apenas a sala da Casa Grande e a senzala ficou no Nordeste. Né? E aí passou-se a cuidar de investimentos, sabe, na região sul e sudeste do país, e foi deixando o Nordeste por conta da natureza. Mas, presidente, tem um dado que coincide com a Revolução Industrial, a partir no auge de 1910, a Revolução Industrial puxada pela Inglaterra, que levou o Brasil, o governo do Brasil, a constituir sua política industrial. E os dados provam que, a essa época, lá de 1910 em diante, 80% ficou no Sudeste, 44% em São Paulo. Daí até acho que o que se batizou como a locomotiva do Brasil, São Paulo, tem a ver com essa decisão política e deixou o Nordeste também para trás. Eu acho, Walter, que mais grave ainda é que com a abolição, um dos itens que motivou a abolição da escravidão no Brasil era efetivamente você criar uma mão de obra salariada que pudesse consumir os produtos industrializados na Inglaterra. E isso não fez com que melhorasse a vida do povo, não fez com que melhorasse a vida do negro, porque o negro era liberto e ficava por conta de Deus, ou seja, você não tinha políticas públicas de proteção, de garantia de emprego a essas pessoas. Lamentavelmente, o Brasil fez uma opção. E essa opção, quando eu fui eleito presidente, eu resolvi,
tentar provar que era diferente. Aliás, é importante lembrar que Celso Furtado, quando criou a Sudene, que foi ministro do Juscelino, e foi escolhido como um dos coordenadores do plano de desenvolvimento do Juscelino, o Celso Furtado já pensou no Nordeste em criar mecanismo de proteção e de desenvolvimento para o Nordeste, na tentativa de criar políticas especiais para levar as coisas para o Nordeste. Isso significa a redução das desigualdades econômicas e social. Ora, significa que você tem que governar um país tendo em conta que o governo é o indutor do desenvolvimento. O governo é quem tem capacidade de planejar e orientar o desenvolvimento para tornar o país mais equânime. Você não pode permitir, sabe, que 70% do PIB seja numa região, você não pode permitir que 45% dos investimentos venham para uma região, sem levar em conta a necessidade de fazer um país do tamanho do Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ser equânime em toda a sua totalidade territorial. O Nordeste ficou, sabe, empobrecido porque o Nordeste recebia menos dinheiro para a educação, o Nordeste tinha menos doutor, tinha menos mestres, ficou conhecido pela imigração, pela desnutrição, pela mortalidade infantil, pelas frentes de trabalho, pela miséria, pela fome, pela seca, pela falta d'água. Essa era a imagem. Aliás, eu li uma matéria ontem que, quando o atual prefeito de São Paulo era presidente da Embratur, ele chegou a propor que a seca do Nordeste da miséria fosse transformada num ponto de atração turística, ou seja, para você levar, sabe, a gente mais rica para visitar a miséria como atração turística. Sou um retirante nordestino. Eu, quando saí de lá em 1952, nós saímos de lá, meu pai tinha saído em 45, minha mãe saiu em 52, exatamente por conta da fome, exatamente por conta da sede, exatamente por conta da inexistência de perspectiva de criar uma família lá. Eu voltei 27 anos depois, eu só voltei em Pernambuco em 1979, depois que eu voltei, já como dirigente sindical, e eu percebi que tinha mudado muito pouco em relação aos pobres. Tinha mudado muito pouco. Continuava a desnutrição, continuava a mortalidade infantil, continuava a evasão escolar, continuava a existência de uma frente de trabalho que não produzia nada para nada, continuava, sabe, um alto índice de evasão escolar, e o Nordeste continuava com menos professores, com menos doutores, com menos pesquisadores. Ou seja, o Nordeste parece que estava predestinado a ser uma região atrasada. Parece que fazia parte da natureza que o Nordeste tinha que ser daquele jeito. Se você imaginar o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, onde Dom Pedro fez um discurso dizendo que ele daria a última joia da coroa para levar água para o semiárido nordestino, ou seja, e governou 67 anos e não conseguiu levar, uma demonstração de que a elite brasileira não dava nenhuma importância, porque os grandes investimentos da elite do Nordeste era que eles tinham apartamento aqui, tinham apartamento no Rio de Janeiro, tinham apartamento em Paris, ou seja, eles ganhavam dinheiro explorando a miséria no Nordeste e usufruía, sabe, no Sul e no Sudeste e na Europa. Presidente, há uma obra muito reconhecida, que é Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, pernambucano Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala traduz bem, não é, a distância de tudo. O senhor acha que esse conceito, ele, mesmo no século moderno, estamos em plena fase da tecnologia avançada, o senhor acha que o conceito da Casa Grande com Senzala, ela se mantém, nesses tempos de hoje? Se mantém no Nordeste, se mantém em São Paulo. Eu vou te dar um exemplo de um jornalista muito importante, Velho Frias, que era o dono da Folha de São Paulo, que morreu em 2009, se não me engano. Ele me dizia assim: ô Lula, você está enganado. As pessoas do andar de cima não vão deixar você subir no andar de cima, Lula. Esse negócio de você querer ser presidente, você vai ver, eles não vão permitir você subir no andar de cima. Bom, e eu cheguei no andar de cima. Para tentar provar que era possível as pessoas chegarem. Mas o que a gente sente?
é que essa questão da senzala é uma questão que está na cabeça das pessoas. Isso tem a ver com a ideologia também? Tem a ver. A direita, ela está revigorada, como é que o senhor vê essa interseção da ideologia e do conceito social? Veja, eu não diria que a direita está revigorada, porque a direita sempre foi direita, ou seja, o discurso da direita não se renova, é um discurso histórico praticamente. O que acontece é que quando nós falhamos, eles ganham força. E nós, quando damos pretexto para que eles cresçam, eles crescem. É por isso que você tem alternativa de governadores, alternativa de senadores, deputados e de presidente da República. Mas antes de falar da direita e da esquerda, deixa eu te dizer uma coisa. O que mais me assusta em todo esse processo de pobres e ricos, de Nordeste e Sudeste, é o preconceito que está estabelecido culturalmente na cabeça das pessoas. Ou seja, as pessoas não aceitam que as pessoas do andar de baixo subam um degrau. Não é nem tirar nada deles. Mas isso tem a ver com a classe média. É chegar próximo deles. A classe média tem um papel... É porque tem setor da classe média que pensa como se fosse rico. Ou seja, é o cidadão médio que ganha um salário razoável, sabe? E que ele quer ter o padrão de vida do seu patrão. Ele quer ter o padrão de vida, ele quer viajar a Paris nas férias, ele quer colocar o filho na melhor escola em que o patrão coloca o seu. Ele é de classe média, às vezes um assalariado, mas ele tem na cabeça dele, sabe, uma prática que é como o seu patrão. Isso é um equívoco da classe média. De não aceitar que o filho da empregada possa andar de avião... De não aceitar que o filho da empregada esteja no banco da escola que o filho dela está. Tem esse filme da Ana Mulher, A Que Horas Ela Volta, sabe, que retrata muito a ascensão, sabe, dos pobres nesse país e o preconceito contra essa ascensão. Eu jamais imaginei que existiria. E esse preconceito tão forte, ou seja, de você... não é que você está perdendo um prato de comida, você não quer que o outro coma um prato igual que você está comendo. Eu já vivi isso, e eu não era mais uma figura desconhecida, entrar num restaurante aqui em São Paulo e passar numa mesa e ver a pessoa dizer, ele disse que é pobre, mas está comendo no restaurante da gente. Ou seja, é o fato de incomodar as pessoas mais humildes estarem frequentando os mesmos lugares, ir para teatro, ir para cinema, ir para restaurante, ir para aeroporto, sabe? Então, esta coisa vem desde a criação do Brasil. Isso eu pensei que estava mudando, assumi a presidência na disposição de mudar. A minha frustração é porque eu não conheço ninguém que tratou todo mundo em igualdade de condições como eu tratei. Não teve um empresário nesse país que não ganhou dinheiro no meu governo. Não teve um banqueiro que não ganhou dinheiro no meu governo. Não teve um trabalhador que não teve aumento de salário no meu governo. Ou seja, foram 12 anos seguidos de aumento do salário mínimo, foi legalizar a empregada doméstica e dar ela a cidadania, foi acabar com as frentes de trabalho e dar emprego efetivamente para os pobres, foi fazer com que as pessoas se sentissem, sabe, cidadão de primeira classe, ou seja, o direito de vir. Sabe, quando a pessoa trocava um jumento, sabe, por uma motocicleta, era uma ascensão extraordinária. Sabe, esse cidadão passava a participar do processo produtivo do Brasil, passava a ser um consumidor, sabe? E aí é que a economia começa a crescer. E as pessoas que eu pensei que aceitavam isso como uma coisa natural, porque cada vez que o pobre sobe um degrau, é possível que os outros também subam um degrau. Porque qual é a lógica? Veja, foram 22 milhões de empregos criados em 12 anos de PT. 22 milhões de empregos. Foi a maior política de inclusão social da história do país. Quando o trabalhador trabalha, ele ganha um salário, sabe? Ele vira um consumidor. Ele vai comprar sapato, ele vai comprar roupa, vai comprar sapato, vai comprar comida, vai comprar livro, vai comprar caderno, vai ao cinema, vai ao teatro, ou seja, na hora que ele começa a usufruir dessas coisas, a indústria é obrigada a produzir mais.
O comércio é obrigado a vender mais. Ele começa a melhorar a sua casa, ele começa a fazer um quarto a mais, ele começa a fazer uma cozinha a mais, ele faz um banheiro a mais, ou seja, por si só a economia vai crescendo. E quando eu achei que todo mundo estava gostando disso, tinha uma parte da sociedade que já tinha isso, que ficava incomodado com aqueles que não tinham e que estavam ficando iguais a eles. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu fui morar num apartamento. O meu apartamento tem uma cobertura que é metade dessa sala aqui. Tá? E quando eu fui morar, é um apartamento de classe média. Você tinha lá profissionais liberais, você tinha advogado, você tinha dentista, você tinha... A profunda mágoa que as pessoas tinham de um metalúrgico e morar em cima deles. Ou seja, aquela michuruca, aquele apartamento, não era para um metalúrgico morar, era para alguém que fosse mais do que metalúrgico. E isso, Walter, existe até hoje. Isso existe até hoje. Existe na Paraíba, existe em Pernambuco, existe no Acre, existe em Roraima, existe em São Paulo, existe na periferia, existe em tudo quanto é lugar. O preconceito é uma doença gravíssima e que se a gente, sabe, não souber cuidar disso, a gente não vai ter uma sociedade, sabe, humanista, uma sociedade exatamente democrática que aprenda a conviver na diversidade. Presidente, eu queria fazer um corte e levar essa nossa conversa para a geopolítica internacional. O senhor chegou ao poder em 2003 e, até antes disso, no governo Fernando Henrique Cardoso, havia, no governo Clinton, o Brasil alinhava-se com a Casa Branca para criar o ALCA com o México, que seria um livre mercado com o México. O senhor assumiu em 2003 e o senhor tomou um outro encaminhamento. Não rompeu com os Estados Unidos, mas valorizou os vizinhos que o Brasil nunca valorizou. Ou seja, a América do Sul, que resultou em mercado, o Mercosul, né, numa expansão. O senhor foi mais além um pouco. Um pouco não, muito. O senhor foi dialogar com a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, gerando o que se chamou de BRICS. O senhor acha que a partir daí o senhor começou a gerar um incômodo internacional, quer dizer, do capital e setores conservadores no plano internacional? Eu acho que houve vários incômodos. Eu ainda queria voltar à questão da diferença do Nordeste para o restante do país e da pobreza para te dar um dado que é muito grave. Ou seja, eu nunca tinha conseguido entender a existência das frentes de trabalho. Eu nunca tinha conseguido entender por que no Nordeste não tinha sido feita a transposição. Eu nunca tinha conseguido entender por que não se fazia cisterna no Nordeste, que era uma coisa menor, que era uma coisa mais barata. Você poderia ter criado frente de trabalho para fazer cisterna. Por que não se fez isso? Porque eu dizia sempre o seguinte, a seca, ela é um fenômeno da natureza. Como a neve é um fenômeno da natureza. E o Canadá fica 6 meses embaixo de neve e aquilo não resulta em ser mais pobre, não. Aquilo resulta que eles criaram condições de conviver desse jeito. Convivência. Então, na verdade, a seca era um fenômeno da natureza, mas a fome por conta da seca era vergonha da classe política brasileira, que não tinha nenhum interesse em cuidar disso. Afinal de contas, a pobreza sempre foi utilizada como uma forma de exploração política. Você é nordestino e sabe do que eu estou falando, o papel dos coronéis no Nordeste. Então, eu digo sempre o seguinte, olha, ainda há muita gente que precisa da pobreza para sobreviver politicamente. Eu fui constituinte, eu vi quantas vezes a bancada da elite nordestina votou contra os interesses do Nordeste. Eu vi quantas vezes. Quando, na verdade, era possível construir uma força política, afinal de contas, são 9 estados, e você construiu uma força política capaz de ter melhorado muito o Nordeste.
Quando a gente cismou de fazer a transposição das águas do São Francisco, tinha alguns estados que se achava dono do Rio São Francisco. A Bahia, por exemplo. Dono. A Bahia era... E eu dizia, não tem dono. O rio é nacional. O rio nasce em Minas Gerais e passa pelo Brasil inteiro. Ou seja, quem cuida desse rio é o governo federal, então ele é nacional. Nós temos que dar um pouquinho d'água para todo mundo. Que história que é essa? Sabe? A Lagoa se dizia dona do Rio São Francisco. Sergipe se dizia dona do Rio São Francisco. Sabe? Então é um absurdo de um ente federado não querer contribuir com outro ente federado que não tem nem água. Quando eu cismei de fazer, a Transnordestina, ela saiu na minha cabeça porque quando eu fui candidato em 89, eu fui ao Crato fazer um comício com o Arraes. E o Arraes vinha no avião, conversando comigo, e o Arraes falou assim para mim, ô Lula, se você for eleito, você tem que fazer a Transnordestina. E aquilo ficou na minha cabeça. E 12 anos depois eu fui eleito, eu falei, vamos desvendar esse projeto da Transnordestina. E era um projeto extraordinário que nós começamos, que era de sair de Pecém e a Suape, sabe, atravessando e passando até Eliseu Martins, no Piauí, para pegar toda a colheita de soja. Eu, na verdade, já pensei que estava pronto e que ainda não está pronto ainda. Está avançada, mas ainda falta muita coisa para fazer. Mas é o jeito de você começar a desenvolver o Nordeste, é você levar projeto. Você acha que as pessoas gostaram quando nós levamos a Fiat para Pernambuco? Certamente que não. Não, houve protesto. Houve protesto porque as pessoas querem as coisas em São Paulo, as pessoas querem as coisas no Rio de Janeiro, as pessoas querem as coisas, sabe, em Minas Gerais. Ora, eu acho que essa parte do Brasil tem direito de ter as coisas, mas você não pode ter em função da miséria dos outros estados. Presidente, nesse aspecto aí, tá certo? Se nós fizermos assim um levantamento atual, a Fiat lá em Pernambuco, a Ford lá na Bahia, mas as 32 outras marcas estão em São Paulo, estão aqui no Sul e no Sudeste. Nós temos 2 apenas, 3 agora, já que também... Mas no Ceará também? No Ceará, mas eu digo, a proporção é muito desigual, presidente. E não só na indústria automobilística. Nas outras, vamos dizer assim, áreas de relevância econômica, e isso, inclusive, trava, no meu modesto entendimento, e eu gostaria de saber a sua opinião, a questão da reforma, tá certo, tributária, que tem a ver com essa concentração. Walter, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o governo federal tem incidência no financiamento de um projeto de desenvolvimento, ele tem obrigação de ter incidência nas decisões políticas. Acontece que São Paulo é um estado que tem força suficiente para discutir projetos e trazer as coisas para cá, porque tem mão de obra mais qualificada, porque tem um mercado consumidor mais próximo. O eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais é quase metade desse país, é o maior poder econômico do país. Ou seja, então o governo precisa fazer um esforço e tentar mostrar que é necessário, inclusive, dar incentivos para fazer com que a indústria se implante em outro lugar. Sabe? Porque senão nós vamos ter o país pobre e o país rico. Nós vamos ter aqueles vários Brasis. E o governo tem obrigação através do Ministério da Indústria e do Comércio, obrigação ao Ministério do BNDES, obrigação através do Ministério do Desenvolvimento, de distribuir as coisas pelo Brasil de forma mais equânime. Para que nós criamos as zonas francas? Para tentar levar o desenvolvimento para outra região do país. Sabe? Alagoas não pode ser eternamente pobre. Roraima foi transformado em estado, não pode ser extremamente pobre. Ou seja, nós temos que levar condições de dar a esses estados o jeito de sobreviver. Aí é que entra a nossa decisão de não aceitar a ALCA. Aí é que entra. Veja, nesses 500 anos de história, o Brasil, se você pegar o mapa, você vê que o Brasil cresceu à beira-mar. O Brasil cresceu à beira-mar, ou seja, porque... Nos 100 quilômetros do Atlântico. Porque tudo era voltado para a Europa. Isso. Sabe? Depois voltado para os Estados Unidos. Ou seja, então, nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, sabe, que vai da divisa com a Argentina até as Guianas, ou seja, é abandonada. E que nós nos tratávamos como inimigos.
Todos os países da fronteira com o Brasil via no Brasil o grande perigo, e o Brasil via nesses países o grande perigo. Então, nós ficávamos aqui descosta, sonhando que os americanos viriam nos ajudar, sonhando que a Europa viria nos ajudar, e esquecíamos de estabelecer entre os países vizinhos, entre os iguais, um diálogo para descobrir o potencial de comércio, o potencial de política, o potencial de cultura que existe entre nós. Foi por isso que eu tomei a decisão, e foi antes da campanha, tomei a decisão que se eu ganhasse as eleições, nós iríamos fortalecer o Mercosul, nós iríamos acabar com a ALCA e nós iríamos fortalecer a nossa relação com a América do Sul e a América Latina. E foi quando nós ganhamos as eleições que nós levamos o Bush em Mar del Plata, na Argentina, para dizer para o Bush, nós não queremos a ALCA, nós vamos fortalecer o Mercosul. Nós fomos muito criticados pelo pessoal do andar de cima, pelo pessoal da Casa Grande, muito criticado. Acontece que nós tínhamos um comércio com a Argentina muito pequeno. E nós chegamos a ter um comércio de 40 bilhões de dólares com a Argentina. O nosso comércio com os países da América do Sul é, às vezes, maior do que o nosso comércio com a Inglaterra, com a França, com a Itália, que às vezes não passa de 8 bilhões a 9 bilhões. O Brasil tinha um superávit comercial de 5 bilhões com a Venezuela. Por que nós decidimos fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco? Porque numa política de comércio exterior justa, é uma política de duas mãos. Sabe, você vende e você compra, você vende e você compra. Se você só tem superávit, você cria um problema no outro país. Quando nós pensamos em fazer a refinaria Abreu e Lima, nós queríamos fazer 60% brasileira, 40% venezuelana, para que a gente pudesse equilibrar o comércio e começar a importar petróleo da Venezuela. Que, aliás, o petróleo da Venezuela é o motivo e causa central dessa crise que a Venezuela vive há anos, por interesse externo de querer tomar conta novamente E outra, você sabe a famosa doença da vaca holandesa, né? Ou seja, você não pode, todos os países que têm petróleo, eles correm o risco de entrar em crise porque não pensam em desenvolvimento além do petróleo. Como o petróleo era um produto muito refinado e dava muito dinheiro aos países que produzem petróleo, e você fica só vendendo petróleo, os governos não se preocupam em fazer uma política de desenvolvimento industrial. Eu discuti muito isso com o Chaves, muito isso. E é por isso que no Brasil, quando nós descobrimos o pré-sal, ao fazermos a lei da partilha e falar o petróleo é nosso, nós é que vamos determinar para quem que ele vai ser vendido e o preço do petróleo, a gente aprovou que 75% do royalties do petróleo seria destinado à educação, para que a gente recuperasse o atraso científico-tecnológico do Brasil. E a gente queria que o Brasil tivesse refinaria no Maranhão, no Ceará, porque a gente não quer ser exportador de óleo cru, a gente queria exportar derivados de petróleo. Lamentavelmente eles quebraram isso, mas essa é uma das razões pelas quais nós vamos brigar muito nesse país. O senhor, no seu governo, como foi dito ainda há pouco, os banqueiros tiveram sempre lucro expressivo. Ou seja, o senhor sempre conviveu com o capital. Entretanto, o senhor me parece ser o senhor amedronta o capital internacional. Eu lhe vi numa viagem ao Oriente Médio, eu vi quando o senhor disse, na frente de 250 judeus ricos, mais homens poderosos do mundo, o senhor defendendo o Estado da Palestina. E o senhor lembrou lá no seu discurso de que foi um dos principais apoiadores do Evo Morales, da Bolívia, e que quando o Evo assumiu, a primeira atitude que ele tomou foi nacionalizar as riquezas da Bolívia e os contratos das empresas, da Petrobras. Da Petrobras, cancelou. E o senhor lembrou que seus adversários queriam que o senhor invadisse a Bolívia, que fizesse uma guerra com a Bolívia. E o senhor depois disse, o tempo passou e nós recompomos e reconstituímos no diálogo e a Bolívia voltou a... Walter, é porque eu tinha consciência que o gás era da Bolívia, não era do Brasil.
O que eu queria que o Evo fizesse era que ele pagasse pelos investimentos que nós fizemos. Ele pagou. Se ele pagou, o gás é dele. Se a Petrobras quer explorar o gás lá, tem que explorar nas regras estabelecidas pelo Estado boliviano e não por nós. E eu fiz isso com consciência, com muita consciência. Ou seja, eu queria brigar com o Bush nunca quis brigar comigo. Por que eu ia brigar com o Evo Morales? Você imagina um pernambucano, torneiro mecânico, brigar com um índio boliviano? E hoje é engraçado porque a Bolívia é o país mais tranquilo da América Latina. O senhor, nessa viagem, o senhor falou, eu vi em Amman, na Jordânia, o senhor defendendo um acordo. Havia Ahmadinejad, era o comandante do Irã, com a bomba atômica construída. O senhor propôs um acordo com a Turquia, Brasil e Turquia, e o Obama, ele esnobou, não quis que essa sua proposta... Primeiro, Walter, quando eu fiz uma reunião, veja, primeiro nós construímos o Mercosul. Depois nós resolvemos fazer uma reunião entre países da América do Sul e países africanos. Depois nós resolvemos fazer uma reunião de países da América do Sul e países árabes. Quando nós fizemos em Brasília, no Congresso Nacional, essa reunião, havia gente da elite brasileira que fazia oposição a nós, que achavam que nós estávamos fazendo uma reunião contra Israel. E eu sou muito claro na minha posição. Eu não sou contra o Estado de Israel. O que eu sou é favorável ao Estado palestino. Uma coisa não tem nada a ver com Então, a coisa não tem nada. Da mesma forma que a ONU teve coragem de implantar o Estado de Israel, essa mesma ONU deveria ter coragem de implantar o Estado palestino. Porque vem demarcando a terra desde 1967 e os judeus vão ocupando os espaços que eram demarcados por palestinos e a ONU não toma providência. Quando eu fui a Teherã fazer uma negociação com a Ahmadinejad, eu tinha consciência que numa conversa tete a tete a gente conseguiria convencer o Ahmadinejad a aceitar um acordo. Ficamos 2 dias lá. E o acordo que ele aceitou fazer conosco era infinitamente melhor do que o acordo que eles assinaram há pouco tempo atrás. Por que não aceitaram o acordo que nós fizemos junto com o primeiro-ministro da Turquia? Porque na cabeça dos presidentes que participam do Conselho de Segurança da ONU, essa coisa da geopolítica internacional não é para país como o Brasil se meter, não. Aliás, as autoridades brasileiras é que têm complexo de vira-lata, que acham que não é coisa nossa. O Irã não tinha armas químicas. Não tinha. Como está provado que não tem. Ele aceitou fazer o acordo que nós propusemos. Eu cheguei a dizer para o Ahmadinejad de Nova York, o Ahmadinejad, deixa eu dizer para você uma coisa. O meu país tem na Constituição a proibição da construção de armas nucleares. E eu quero que você tenha o mesmo que eu tenho. Eu quero que você faça o enriquecimento para fins científicos, não para guerra. E fui lá e convencemos ele a mandar enriquecer o urânio na Turquia. Trouxemos um acordo firmado. Ele não queria firmar um acordo porque ele falou, não dá para ser na palavra. Eu falei, não, sabe por que não pode ser na palavra? Porque eles acham que você mente. O Obama acha que você mente, o Sarkozy acha que você mente, a Angela Merkel acha que você mente. Então, é o seguinte, filho, é aqui, ó, assinatura aqui. Foram 2 horas, sabe, num sábado de manhã para convencê-lo a assinar. Assinou. Quando nós apresentamos que achávamos que o mundo ia agradecer à Turquia e ao Brasil, o mundo aumentou a punição sobre o Irã. Numa demonstração de que, sabe, a mãe não aceitou que a filha fosse mais bonita que ela. Sabe, não aceitou. Então, isso aconteceu, a criação dos BRICS, a criação de um banco entre os países do BRIC, a tentativa de criar uma cesta de moeda, tudo isso, meu caro, tudo isso é contrário ao pensamento daqueles que hoje dominam o mundo dentro da ONU. De quem é que decidiu que o dólar ia ser a moeda padrão no mundo? Ninguém. Foi os Estados Unidos.
Era o ouro, de repente eles tomaram atitude e fizeram com que o dólar fosse abaixo do padrão. Por que eu, para negociar com a Argentina, eu tenho que comprar dólar, se eu posso negociar em peso em real? Então, o senhor, com essa decisão, com esta postura, o senhor irritou profundamente, embora com essa sua conduta pacifista, mas essas políticas, elas interferem no interesse do capital, não só do capital, mas do interesse de países também externos. Aí eu já vou entrando um pouco nessa conjuntura atual. Porque é o que se percebe com o decorrer de tudo que aconteceu do mensalão para cá, se vislumbra uma grande trama em que setores, tá certo, do capital bancaram e construíram com os setores do Judiciário brasileiro, Ministério Público Federal, Polícia Federal, sob a égide da grande mídia, uma grande operação para destituir, por exemplo, Dilma, numa condição em que o Congresso Nacional, que aí está posto, e aí eu não vou conceituar o que o Brasil já sabe, quer dizer, o senhor não acha que a partir dessas suas políticas ousadas, foi a partir daí que começou a busca de a construção de um golpe maior do que o impeachment? Eu vou chegar aí, mas antes eu queria voltar à questão da geopolítica internacional. Eu não esqueço nunca que dia 25 de janeiro de 2003 eu fui a Davos. E fui fazer em Davos o mesmo discurso que eu fiz em Porto Alegre no Fórum Social Mundial. O discurso sobre a fome. Tá? E na volta, eu dizia para o ministro Celso Amorim que era possível a gente mudar a geopolítica mundial. Era possível. O Brasil só tinha que ter noção do seu tamanho, da sua população e ter coragem de fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque, historicamente, o Brasil ficava esperando que viesse um favor de alguém, que a Europa nos salvasse, que os Estados Unidos nos salvassem. E eu dizia, por que a gente não vai procurar conversar com a Bolívia, conversar com a Venezuela, conversar com o Equador, conversar com a Colômbia, conversar com a Argentina, com o Chile, para a gente tentar discutir todo o potencial da relação entre os dois países. Porque, na verdade, as pessoas pensam só economicamente. As pessoas só pensam na balança comercial do ponto de vista econômico-financeiro. Não, nós temos que pensar do ponto de vista político. Sabe? Nós temos que pensar como é que vai ter a relação entre os nossos povos, como é que vai ter a relação entre a nossa diplomacia, como é que vai ter a relação entre o nosso sindicato, como é que vai ter a nossa relação cultural. Ora, um país como o Brasil não pode querer ser rico deixando todos os países do lado pobre. O Brasil precisa ser rico e contribuir para que os outros países vizinhos também cresçam economicamente. Porque o Brasil vai poder vender mais e vai poder comprar mais, vai poder vender e vai poder comprar. É assim que a gente cresce. Sabe, você lembra que em 1974, quando a gente foi construir Itaipu, os militares argentinos diziam que Itaipu era a nossa bomba atômica, que a gente estava criando aquele lago Itaipu para abrir as comportas se tivesse um conflito e inundar Buenos Aires. Veja a mentalidade absurda que existia entre nós. Sabe, então nós queríamos provar que se você é vizinho de uma série de outras pessoas, de outros países, e você estabelece uma boa política de convivência, você discute o que eu posso vender na Argentina, o que eu posso comprar na Argentina, o que eu posso criar de facilidade para a gente comprar e para a gente vender. De repente você percebe que tem um potencial de crescimento, sabe, inimaginável. E com efeito social. Isso, meu caro, é que colocou muita gente preocupado. Porque a União Europeia, no fundo, ela quer exportar para nós produtos industrializados, com alto valor agregado, e quer que a gente continue exportando apenas commodity. Sabe? Então, esse respirar, e esse discurso de que, olha, eu não quero ser mais do que ninguém, mas também não quero ser menos do que ninguém. Eu quero ser tratado em função da dignidade do meu povo tem direito. Então é isso que eu vou brigar. Aí nós aumentamos o nosso comércio com a África, nós aumentamos o nosso comércio com o Oriente Médio, nós aumentamos o nosso comércio com a China, com a Índia, com a África do Sul. Eu visitei 39 países na África. Eu sozinho
visitei mais a África, porque todos os presidentes, desde que Cabral aportou aqui, eu visitei a África. E visitei porque eu achava que o Brasil tinha uma dívida histórica com a África. A gente não pode pagar em dinheiro, a gente tem que pagar em solidariedade. E se a gente ajudar a se desenvolver a África, a gente ajuda a se desenvolver o Brasil. Olha o Atlântico e olha, imagina que fosse um rio, e imagina que ao invés do Atlântico ser um obstáculo, a gente utilizasse o Oceano Atlântico para aproximar comercialmente o Brasil, politicamente o Brasil da África. Foi a África que nos deu a Olimpíada. Foi a África que nos deu a Copa do Mundo. Foi a África que nos deu o seu diretor-geral da OMC. Foi a África que nos deu o direito de ser o diretor-geral da FAO. Porque eles acreditaram na relação sadia do Brasil com eles. O Brasil não queria dominar a África, o Brasil queria fazer parceria com a África. Então, meu caro, por conta dessas várias políticas, quando eu criei o Conselho Sul-Americano de Defesa, sabe, não sei se você lembra, quando nós anunciamos o pré-sal, logo em seguida os Estados Unidos anunciaram colocando em funcionamento a 4ª frota, ou seja, a frota marítima dele que ia tomar conta do Atlântico. O pré-sal fica a 300 quilômetros da margem. Eu fui lá de helicóptero, é muito longe, e eu sou muito medroso. Então, o que a gente queria, eu fiquei preocupado, o que os americanos vão fazer agora, sabe, passando com seus navios de guerra para tomar conta do Atlântico. Aí resolvi propor ao Kirchner, ao Chaves, a criação do Conselho Sul-Americano de Defesa. Juntar as nossas Forças Armadas em nome de um pensamento estratégico de segurança para o nosso continente. Bom, isso deve ter criado um grande problema nos Estados Unidos. Aí você começa a ter relações independentes. Aí você começa... Eu fui ao Congresso em Israel. E as pessoas diziam que eu não deveria fazer determinado discurso. Eu fiz um discurso muito duro, sabe? Dizendo que a ONU tinha obrigação de ter força militar lá para garantir a condição do Estado palestino. O senhor lembrou Oswaldo Aranha, que foi o brasileiro... Que enquanto os Estados Unidos se auto-intitular o mediador da paz no Oriente Médio, não terá paz, porque ele é, na verdade, o responsável pela violência. Então, porque nós propusemos a reunião de Indianápolis, estava nos Estados Unidos com a participação da Rússia, os americanos não quiseram. E, na minha opinião, só vai ter paz quando colocar todas as forças, do menor grupo ao maior grupo, sabe, em torno de uma mesa de negociação, negociando a paz. Então, não parecia impossível a paz na Colômbia? Quando você coloca um presidente que quer fazer, faz. Acontece que, na minha opinião, os americanos não têm interesse em paz. Quem quer paz no Oriente Médio é o povo de Israel, o povo palestino, porque os governos não querem paz. Então, dentro dessa sua leitura, voltando para o Brasil, de 2003 para cá, o senhor, e na sequência a ex-presidenta Dilma, assumiram uma posição de soberania, sobretudo, de respeito aos americanos, mas, por exemplo, ela se recusou depois daquela descoberta de vazamentos de que estava sendo grampeada, etc. Ela não foi se encontrar com o Obama. Isto é uma atitude que no Brasil é difícil a gente encontrar um presidente que tome essa decisão. Ou seja, os senhores, quer dizer, o senhor e ela adotaram políticas, tá certo, reais, concretas, que afetavam internamente a elite, parte da elite que não reagia contra a isenção das classes D, etc. E no externo era pior ainda, porque os senhores adotaram encaminhamentos que batiam de frente com o interesse da Casa Branca. O senhor acha que a partir dessa realidade começou-se a se montar, mais do que o golpe, uma grande conspiração contra o governo do PT? Você sabe que eu não sou defensor da teoria da conspiração, mas que ela existe, existe. Sabe, ela certamente existe. Eu acho que começou a haver interesses contra o Brasil, ou seja, o Brasil tinha importância no OMC. Eu digo sempre com muito orgulho, o Celso Amorim passou a ser
o ministro das Relações Exteriores mais respeitado no mundo. Porque a gente tinha lado. A gente não ia discutir com Obama achando que o Brasil é pequeno. Não, a gente discutiu ele dentro que o Brasil era tão grande quanto eles. Tão grande quanto eles. Eu lembro do acordo, eu lembro da nossa participação na COP15 em Copenhague na questão ambiental. Eu cheguei em Copenhague, todos os presidentes, todos, sem distinção dos países ricos, marcaram reunião com o Brasil. Porque dependia muito do Brasil o sucesso daquilo e queria que a gente brigasse com a China. Eu falei, não, eu não vou brigar com a China. A China está poluindo muito agora, mas os americanos e os ingleses têm poluição de 200 anos atrás. Vocês vão pagar essa dívida histórica que vocês têm com a humanidade? Não dá para jogar nas costas da China, meus filhos. Vocês têm uma dívida histórica, vocês estão poluindo o mundo há 200 anos, a China começou há 20. Então nós temos que fazer um acordo justo. E essas coisas, Walter, é que vai causando preocupação, vai causando incômodo. Daqui a pouco, olha, o Brasil está muito chato, a Argentina está muito chata, a Argentina quer política industrial, imagina, a Argentina tem que produzir soja e produzir carne. Não, a gente quer ter política industrial, a gente quer se desenvolver. Esse negócio da indústria naval aqui no Brasil, Walter, veja, o Brasil já tinha sido a segunda frota naval do mundo. A segunda indústria naval do mundo era do Brasil, nos anos 50, nos anos 70. Ora, o Brasil acabou. Nós começamos a recuperar, chegamos a 82 mil trabalhadores em 10 anos, meu filho. 82 mil trabalhadores. Agora já tem 30 e poucos mil, porque eles querem acabar. E eu acho que um país do tamanho do Brasil, com 8 mil quilômetros de costa marítima, um país que tem um déficit comercial na conta de transporte de mais de 14 bilhões e que tem tecnologia para produzir, tem que ter uma frota marítima muito grande. Tanto uma marinha mercante para nós aqui, como para exportar e importar nossos produtos. Bom, então eu acho que isso começou a criar incômodo. Vem a história do mensalão. O que é que o senhor pensa do mensalão? Qual é a sua leitura do mensalão? Olha, eu até hoje não consigo conceber a ideia de que houve compra de voto de deputado. Presidente, eu li o processo 470, a PEC 470, que diz respeito ao ex-ministro Zé Disseu. E tem a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Zé Disseu. Tem uma auditoria que prova que o Visanet 90% dos bancos privados e que todas as campanhas que foram exercidas pela agência de Marco Aurélio foram todas comprovadas que existiu a veiculação. Ou seja, não tem provas, que aliás, neste aspecto, o Joaquim Barbosa, ele diz no voto dele, textualmente, que não tem prova, aliás, a partir do procurador, o Roberto Gugel, que já ali ele pediu a condenação, mas disse que não tem prova. É porque eles criaram a teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? É você condenar sem prova. Você não tem prova, você condena, porque o cara era chefe, o cara mandou fazer. Tá? Então, veja, eu já li umas 10 vezes o voto do Lewandowski. O Lewandowski, ele prova no voto dele que todo o dinheiro... Primeiro, a Visanet era uma empresa pública, não era estatal. Exatamente. Portanto, não tinha dinheiro público. Segundo, ele prova que o dinheiro da Visanet foi pago para a Rede Globo de televisão, foi pago para a Record, foi pago para todas as empresas de comunicação. Ele prova e mostra o dinheiro para onde caminhou. Acontece, meu caro, acontece que o mensalão instituiu no Brasil a necessidade de você condenar as pessoas pela imprensa. Por falta de prova, eu condeno a pessoa politicamente. Eu vou deixar o cidadão sem condições de sair na rua. Eu coloco a cara do cidadão todo dia na imprensa. Eu invento uma mentira todo dia. Eu invento uma denúncia todo dia. Esse cidadão vai estar condenado. E aí isso foi induzindo com que determinados juízes votassem em função da opinião pública e não em função dos autos do processo. Mas a opinião pública ou dos grandes veículos de comunicação? Há uma questão que eu queria saber se o senhor pode fazer essa conexão. Foi com Luiz Gushiken e com Zé Disseu que começou no seu governo a possibilidade de uma redistribuição da verba publicitária, que ela vivia concentrada nos grandes veículos. Até Fernando Henrique Cardoso eram 198 empresas
que controlavam todo o bolo publicitário. Com Gushiken e Zé Disseu, isso começou a gerar uma espécie de expansão para outros veículos que nunca estiveram. Quer dizer, uma política que se confrontou comercialmente com os grandes veículos. O senhor acha que, nesse aspecto, tem a germinação de uma postura contra a sua... Tem, mas deixa eu dizer uma coisa para ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que os grandes meios de comunicação, sobretudo a partir da Globo, tinham o objetivo de evitar isso. Quando nós decidimos fazer publicidade do governo regional e não passar mais, as próprias agências não queriam fazer regionalmente. Queriam fazer o que sempre fizeram. Faz o pacotão nacional, entrega na Globo, ela divulga e acabou. Nós achamos o seguinte: o que eu fiz na Paraíba vai ser divulgado pela TV da Paraíba e nós vamos pagar para eles. O que eu fiz em Pernambuco vai ser divulgado lá em Pernambuco. Ora, e além disso, nós tínhamos poucas empresas que recebiam e terminamos com mais de 3 mil empresas sendo beneficiárias da nossa política de financiamento dos meios de comunicação, de pagamento de publicidade. Porque uma rádio do interior, um jornal do interior, quando recebe R$50, ele paga a conta da luz, é um benefício muito grande. E nós fizemos isso na comunicação e fizemos pouco. Essa é uma crítica que eu faço ao meu governo. Deveríamos ter feito mais. Deveríamos ter peitado mais. Mas o senhor não acha que, de alguma forma, o seu governo vacilou ou não teve coragem de tratar de uma questão que se chama regulação da mídia? Vou falar uma coisa para você, querido. Pode ser a palavra correta, coragem, pode ser. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, chamada correlação de força. Você veja que em 2009 nós fizemos a Conferência Nacional de Comunicação. Participou todo mundo, menos a Globo e a Record, e acho que o SBT também não participou. E nós fizemos um programa de regulação, com a participação de quase 3 mil delegados. Gente do Brasil inteiro, gente da radiodifusão, de TV, de jornais. Ou seja, nós não conseguimos sequer dar entrada. Tá? Porque há sempre aqueles que dizem para você: não, o que precisa é conversar, gente, o que precisa é conversar. Você tem que tomar um café com o João Roberto Marinho, você tem que almoçar com a Bandeirante, você tem que, jantar com a Record, sabe? Eu, sinceramente, tenho certeza que é o seguinte: vai ser um compromisso de campanha se eu voltar a ser candidato um dia nesse país. Regulação dos meios de comunicação. O senhor disse num dos congressos do PT que adotou essa política de entendimentos com os veículos, de tomar café, almoçar, jantar, mas a crítica, o palco mantinha-se ao seu governo. Aí disseram, aí o senhor disse: com a Dilma, né, ela já tem um curso superior, então vai amenizar com ela. Aí chegou o Haddad: não, o Haddad é bonito, tem doutorado, então vai. E o pau continuou, então não era. Mas deixa eu te falar. Não, eu acho que uma das broncas que eles tiveram, bronca de mim, é que eu não adotei a política de almoçar e jantar com eles. Porque eu não acreditava mais. Tá? Não acreditava mais. Quando eu levei o Franklin para ser meu secretário de comunicação, que a gente aprovou a mídia técnica, sim, que foi uma coisa importante naquele período, mas aquilo era só o embrião. Era preciso que a gente tivesse feito mais e mais. Porque não é possível você ter 9 famílias determinando o que acontece na comunicação nesse país. Não só na comunicação, isso eu acho que nós temos que cuidar. Mas se não foi feito, a gente, ao invés de ficar chorando que não foi feito, vai ter que pensar o que fazer. Então eu acho que eles descobriram no Mensalão a necessidade de politizar a denúncia. Ou seja, não importa que não seja verdade. Sabe, eu coloco isso na Globo todo santo dia e isso vai virar verdade. Querido, você sabe quantas horas de Jornal Nacional eu tenho contra mim nos últimos anos? 20 horas de Jornal Nacional contra mim. É Bom Dia Brasil, é Bom Dia, é Jornal da Tarde, é Jornal da Noite, é o Jornal Globo, o Jornal Estadão, o Jornal A Folha de São Paulo, o Jornal Zero Hora. Sabe? Não falo, das revistas eu nem falo. O dado concreto, meu filho, é que hoje, graças a pessoas como você, hoje, graças ao funcionamento da internet, a quantidade de... Porque hoje a meninada não quer mais ouvir a notícia, ouvir o
o cara da Globo falar é verdade. Não, hoje o cara quer dar opinião. Ele entra na internet. Então, graças a essa liberdade que a internet permitiu, ele já não tem a facilidade que eles tinham há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu lembro... Sem a internet, o senhor estava liquidado. Eu lembro que a classe política brasileira até hoje é covarde se tratando de imprensa. É covarde. Sabe? Os caras têm medo da revista. O cara mora em Roraima, onde a revista nem chega, e ele tem medo. Ele tem medo do Jornal Nacional. Então, o que eu quero provar para eles? Eu não tenho medo deles. Mas, presidente... Eu estou disposto a enfrentá-los. E esses processos me deixam chateado, porque incomoda. Mas eu quero utilizar esses processos para provar, não a minha inocência, que ela está provada, eles é que têm que provar a culpa. Eu quero provar a sordidez política do comportamento dos meios de comunicação, sobretudo das grandes emissoras, sabe, no processo de denúncia. Mas, presidente, esse processo de interferência das grandes redes de TV, dos grandes veículos, no inconsciente coletivo, gerou uma marca, uma nódoa ética na história do PT. O PT, a última eleição, ela foi, vamos dizer assim, o processo foi conduzido diante do PT corrupto. O PT que Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a sua oposição, implantou a corrupção na Petrobras. O senhor, olhando criticamente, onde é que o senhor acha, por exemplo, até conviver com quem o senhor conviveu, que é Michel Temer, o senhor foi, em determinado momento, um avalista da composição com o PMDB, e de repente o senhor descobriu que o PMDB era O que é isso? Como é que o senhor faz essa releitura? O PMDB é o que sempre foi. O DEM é o que sempre foi. O PSB é o que sempre foi. Ora, vamos analisar a conjuntura política. Mas o senhor, para governar, o senhor teve que conversar, o senhor teve que gerar o que se chamou de pragmatismo político. Qualquer pessoa que quiser governar o país, ele tem que fazer composição política. A não ser que ele eleja sozinho a maioria no Congresso, na Câmara, no Senado. Aí ele pode governar sozinho. Mesmo assim... O presidente da França. Mesmo assim, não vai governar. Você acha que vai governar? O Sarney, em 1986, elegeu 323 constituintes, elegeu 23 governadores, e ele teve moleza? Não. Não teve moleza. A democracia é isso, meu caro. Então você ganha umas eleições, vamos pegar, eu fui eleito em 2002. Elegi 91 deputados. Eu precisaria de 247 para ter metade. Eu tenho que conversar com quem foi eleito. Se eu pudesse fazer acordo com o suplente, eu faria. Se eu pudesse fazer acordo, pedir para entrar na igreja, só colocar santo lá, eu faria. Mas eu tenho que fazer acordo com quem foi eleito, com os partidos que querem apoiar, que podem construir um mínimo de programa para a gente governar o país. O defeito não está aí, querido. O defeito não está aí. O defeito está, sabe, na virtude. A virtude do PT no seu mandato ter criado todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro. Se você pegar todos os presidentes da história do Brasil, eles não criaram instrumentos de proteção do Estado como nós criamos. O Ministério Público, agora o Temer deu uma lição, deixou de ser independente. No meu tempo, eu indicava sempre o primeiro da fila, respeitando a corporação. A controladoria, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, você sabe que era uma peça de ficção. Nós colocamos Jorge Age, que você conhece bem. Certamente. Sabe? E hoje nós temos controladoria em cada ministério. A Petrobras tem controladoria. Eu perguntei para o diretor, sabe, da Polícia Federal, escuta aqui, por que vocês não sabiam da corrupção na Petrobras? Por que o Ministério Público não sabia? Por que a imprensa não sabia? Por que o presidente da Petrobras não sabia? Olha, só ficou sabendo o Moro porque ele tinha um bandido que ele soltou e ele ficou grampeando o cara 8 anos. Me dê autorização para grampear a tua vida 8 anos para ver como eu vou encontrar defeito teu na sua vida. Nós criamos, condições de fazer esse país ser mais sério. E aí é o seguinte, as pessoas que são acusadas, as pessoas têm que provar, não basta prender o Walter e falar, ô Walter, você tem que citar o nome, do Miguel Arraes, e você citar, não, você tem que provar.
Você tem que ter alguma prova material, você tem que ter uma nota, você tem que ter um cheque, tem que ter um documento, tem que ter uma fotografia, tem que ter alguma coisa. Você veja, eu fui prestar depoimento. Eu fui na expectativa de que ia ter uma briga, porque os procuradores estavam realmente preparados. Eles não tinham absolutamente nada. Ou seja, eles passaram a viver da pirotecnia. Do PowerPoint. Viveram a viver da fantasia. E tudo que é mentira tem perna curta. E eu lamento profundamente porque esse comportamento dos procuradores depõe contra a instituição, que é muito séria. Agora, nós não criamos o Ministério Público para governar o país. Presidente, há uma informação que foi repassada por Wikileaks, aquele famoso... Aliás, somos geniais na descoberta de coisas estratégicas dos países e tal, que vazou uns e-mails da embaixada americana e que a síntese era que estava havendo um treinamento já há algum tempo de juízes, de procuradores, de pessoas de setores importantes que terminaram por conduzir o que no mundo jurídico contemporâneo chama-se de lawfare, quer dizer, a instrumentalização do direito para perseguir setores ou pessoas. O senhor olhando hoje para as delações e tudo, que tudo recai, depois de toda a ação posta, se recai no triplex e num sítio, e sem nenhum documento que prove a sua... O senhor acha que isso é fruto do que está nesse vazamento, que é um treinamento de setores do... Walter, há muita suspeita da relação do nosso pessoal brasileiro, seja do juiz, seja de procuradores, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos. Há muito boato de que isso é interesse dos americanos na luta contra a Petrobras por causa do pré-sal. É muito interesse em jogo. Eu não tenho confirmação, então eu não posso fazer acusação. Mas que há uma suspeita generalizada no meio jurídico de que nós estamos servindo de cobaia para os interesses americanos, isso está muito forte. Muito forte. Dos americanos, governo ou da estrutura econômica, capital? Eu acho de americano governo, porque é a Secretaria de Justiça, e de interesses econômicos americanos. Sabe? O pré-sal é a maior descoberta de petróleo do século XXI, talvez a última grande descoberta no mundo. E eu acho que isso causa interesse geopolítico maior do que qualquer outra coisa. Então, como eu não tenho como provar, eu tenho lido muita coisa a respeito, tenho recebido documento a respeito, tenho conversado com advogado, há muita suspeita, sabe, dos procuradores indo muito aos Estados Unidos, vindo procurador dos Estados Unidos para cá, informações secretas e sigilosas da Petrobras sendo mandada para o governo americano. Temos muita gente conversando nos Estados Unidos para ver o que existe de verdade, porque se isso for verdade, é uma traição aos interesses brasileiros, né? De qualquer forma, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é contra o combate à corrupção. Ninguém. Nem você, nem eu. O que nós queremos? É que ela seja feita da forma mais correta possível. Eu não posso prender um cidadão 3 anos e ficar dizendo ao sorte se você acusar alguém. Se você não acusar alguém... O que se efetivou em vários casos. Sabe, você veja a decisão agora do Vacari. O que o juiz fala? Delação por si só não é prova. É preciso trazer provas. Não adianta o cara falar. O Lula sabia. O Walter sabia. O Pelé sabia. O Papa sabia. Não, sabia do quê, cara pálida? Cadê a prova que ele sabia? Certo, presidente. Mas o fato é que o Brasil está vivendo uma anomalia do ponto de vista processual, do ponto de vista do processo histórico, que depois uma presidente que comprovadamente não tem nenhuma vinculação com qualquer tipo de desvio, mas isso já se efetivou. E diante disso eu pergunto como é que o senhor vê aliados seus de lutas pela redemocratização, como Fernando Henrique Cardoso, como Zé Serra, como, vamos dizer assim, o PSDB, que estiveram em determinado momento juntos e mais na frente, de 2014 em diante, passaram a ser algozes dos senhores.
e passaram a fomentar toda essa contextualização que deu no que deu. Como é que o senhor, quando o senhor olha para Temer, qual é o sentimento que o senhor tem? Não, veja, o sentimento é de uma pessoa que teve a desfaçatez de dar um golpe nesse país. O Temer poderia ser presidente da República se disputasse as eleições e se ganhasse. Mas o cara sendo vice, montar a traição que montou contra Dilma e virar presidente, e outro dia numa entrevista disse que não sabe como é que Deus colocou ele lá. Se tem uma coisa que ele sabe é como ele chegou à presidência da República. Ou seja, eu acho que o PSDB está colhendo o que plantou. Quem semeia vento, colhe tempestade. O PMDB, o Aécio é um dos que semeou o ódio nesse país. Estava alimentado pela Globo, ele é um que estimulou o ódio, a intolerância, a raiva. Mas a justiça não tem dado a ele o tratamento que deu, quer dizer, e com provas... Mas o povo tem dado. O povo tem dado. Você sabe que na última pesquisa do Datafolha, ele desaparece. Na pesquisa do Vox Populi, ele não aparece com nada. Ou seja, o que deixa eles incomodados, Walter, e é isso que me dá um pouco de orgulho, é saber que depois dessa tentativa de jogar 800 bombas atômicas, eu estou parecendo Hiroshima, todo dia tem uma bomba atômica, ou seja, e quando eles fazem pesquisa, eu apareço, sabe, como uma pessoa mais provável para ser presidente da República em 2018. Mas o senhor tem uma rejeição. A rejeição... É histórica. Na rejeição é o seguinte, meu caro, ninguém ganha o país com 100%. Sabe, a lei é clara, você precisa ter 50% mais um da maioria. Eu fui eleito no primeiro turno, eu tinha 47, 48, 49, 47, no segundo turno você cresce mais. Sabe, então a rejeição ela existe para você diminuir. Por isso é que tem campanha. O senhor acha que terá as condições de elegibilidade, ou seja... Não sei, eu não sei, Walter. A única coisa que eu sei é o seguinte, olha, eu não sei se você é candidato, não sei se o PT quer, não sei se a legislação vai permitir, não sei se você é julgado, vou ser tornado inelegível. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, eu estou doido para consertar o Brasil. Não é possível que esse país esteja vivendo o que está vivendo. Não é possível a gente ver pessoas pedindo esmola na rua outra vez. Não é possível a gente ver criança pedindo esmola na janela de carro. Isso é acabado no Brasil. Não é possível você ter em 2 anos 15 milhões de desempregados, quando nós criamos em 12 anos 22 milhões de trabalhadores, formalizamos 6 milhões de micro e pequenas empresas, fizemos o povo nordestino ter orgulho de ser nordestino, fizemos uma revolução de universidade em todo o Nordeste brasileiro, fizemos uma revolução de escolas técnicas para esse país. A gente vê tudo isso sendo destruído em nome de quê? Ou seja, em nome do quê? Esse país... As reformas trabalhistas... Não, eu nem falo da Previdência porque não vai passar. Mas a reforma trabalhista é você destruir tudo que nós conquistamos na metade do século XX, ou seja, a CLT é de 43. O Fernando Henrique Cardoso tinha que ir pagar, era vagas, quem está pagando é o Temer agora. Nós vamos voltar quase que ao trabalho escravo. Aonde eles chegam, eles têm a coragem de dizer que o trabalhador pode trabalhar no campo a troco da comida. Quer dizer, onde nós vamos chegar? Ou seja, nós provamos que o trabalhador ganhar um salário bom faz bem. Nós provamos que tratar o pobre com decência faz bem. Aliás, eu dizia sempre, quando eu ia fazer palestra, o pobre nunca foi problema. O pobre é problema quando ele é esquecido. Mas quando ele é chamado a participar e você dá a ele a oportunidade de comer 3 vezes ao dia e de trabalhar, o pobre passa a ser a solução do Brasil. Sabe, então, meu caro, eu tenho certeza absoluta. Sabe que é possível consertar o Brasil, fazer esse país voltar a ser alegre, fazer esse país, sabe? Eu acho que se eu fosse presidente, a gente tinha ganhado até a Copa do Mundo. Sabe? Porque esse país estava com muito ódio. Muito ódio. Sabe, as pessoas não podiam se ver como se um torcedor, sabe, de um time entrasse em campo armado para atirar no outro todo dia. Olha, nos Estados Unidos você tem Partido Democrata e Partido Republicano, não tem alternativa. Eles não se matam todo dia. Acabou as eleições, quem ganhou toma posse e vai embora. Na Alemanha a mesma coisa.
Aqui no Brasil se criou o ódio. O ódio. Sabe? Aqui se dividiu o Brasil entre azul e vermelho. Sabe? Entre PT e PSDB. Quando, na verdade, tem muita coisa entre PT e PSDB. Agora temos que fazer uma reforma política, moralizar um pouco os partidos políticos. Eu sou favorável a financiamento público de campanha para tirar o poder empresarial dos candidatos. Você é nordestino e sabe a influência do poder econômico na candidatura. E você sabe que nenhum político vendeu seu carro para ser candidato. Você sabe que nenhum político vendeu sua casa para ser candidato. Todos eles pediram dinheiro para empresário. Eu fico impressionado como o mandato se transformou num banco de negócios, negócios. Agora, mas veja uma coisa. A representação ela não se dá para, vamos dizer assim, atender a bandeiras de lutas, de segmentos. É também negócio. Não, mas agora, veja, o que era dinheiro considerado legal, porque o cidadão, eu sou candidato, eu vou na tua casa e falo, doutor Walter, eu precisava de 10 mil reais para minha campanha. Você me deu. Eu fui lá, gastei o dinheiro, prestei conta no Tribunal Eleitoral. Aí você vai para a televisão, não, foi propina. Não, não é propina. Porque a palavra mágica agora é propina. Essa delação do Joesley, ainda não está clara a serviço do que o Joesley fez essa delação. A serviço do quê? Essas coisas a gente fica sabendo com o tempo. Mas ele está se autodestruindo, porque os negócios deles... Não, pois é, mas eu fico imaginando como é que você pode preparar o empresário para ir gravar um presidente da República. Ele se orgulhava de ser o empresário que mais contribuiu com campanha política e transformou a contribuição em propina. Aliás, o JBS era considerada a empresa que bancava o seu filho. Está provado? Não, dizia que meu filho era dono, para que meu filho tenha a cabeça boa. Mas você sofre, obviamente que você sofre. Mas veja, como eu sou um homem de muita fé, eu acredito Você acredita em Deus? Acredito. Eu acredito na existência de algo superior à capacidade da inteligência do ser humano. Isso tudo não foi criado por acaso. Agora, é por isso que eu tenho fé, tenho esperança de que a verdade vai aparecer. Sabe, eu só espero que quando aparecer, eu quero sonhar vendo Willy Bonner anunciar no Jornal Nacional: a Globo quer pedir desculpas ao presidente Lula e à sua família. Se isso acontecer, eu posso morrer no dia seguinte feliz. Porque não é possível você conviver com a quantidade de mentiras espalhadas nesse país. Não é possível. Agora, o que eles sabem? Eles não estão enfrentando um cara qualquer. Eu digo sempre o seguinte, olha, vocês estão mexendo com uma figura que não morreu de fome até 5 anos de idade. Sabe, quando lá em Pernambuco a gente não morre até 5 anos de idade de fome, lá onde eu nasci, em Garanhuns e Caetés, é pau para queimar, pode saber. Então eu tenho coragem, tenho disposição de brigar, e eu duvido que exista alguém na família deles com a honestidade minha. Pode juntar todos, pode fundir, duvido. Então eu tenho mais do que tudo, eu tenho honra. Eu digo para todo mundo o seguinte: eu aprendi uma coisa com a mulher analfabeta. Meu filho, nunca deixe de andar de cabeça erguida. E eu aprendi a andar de cabeça erguida. E isso, para mim, é motivo de orgulho. É o patrimônio mais importante que eu tenho na minha vida, é ter conquistado o direito de andar na minha vida e de provar que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, sabe governar esse país mais do que aquele que for fazer pós-graduação em Harvard, sabe aonde for fazer, não importa. O dado concreto é o seguinte, é que tem uma coisa chamada seguinte: você tem que saber de que lado você está, você tem que saber para quem que você vai governar, sabe? Porque senão, meu caro, você vai governar para quem é rico. Eu não posso deixar de olhar para o Nordeste dentro de uma natureza política e econômica. Nós vamos ter em 2018, ou se antes, não sei se haverá eleições antecipadas diretas, mas o senhor vai conviver com uma disputa em que vai ter, por exemplo, Ricardo Coutinho, governador da Paraíba, ele não será candidato, tomou a decisão e disse que vai ficar até o último dia. Fará como Jacques Wagner fez e como Cid, não será candidato ao Senado. Nós temos Paulo Câmara, candidato com o PSB rachado, né? Ana Reis e o Tonka, o irmão dele, racharam com ele e vão apoiar Armando Monteiro. A disputa lá em Alagoas, o Renan Filho e o Renan, o senador, resolveram, com base nas pesquisas, chegar a romper com Temer.
O Sergipe, o Jackson Barreto, ele não será candidato mais à reeleição. Está um campo aberto. A Bahia, o Rui Costa certamente será um candidato, inclusive bem avaliado na área de saúde e educação, deverá enfrentar o ACM Neto. No Piauí, o Wellington Dias deverá também e será um candidato importante. No Ceará, o Camilo. O Camilo à reeleição. Da mesma forma que o Flávio Dino no Maranhão. O Flávio Dino no Maranhão e no Rio Grande do Norte o Robson Faria. Eles são candidatos à reeleição. Como é que o senhor olha esse cenário aí? Como é que o senhor vai cuidar disso? Bom, se as pessoas estão rompendo com o Temer por causa de pesquisa, ele vai ficar sozinho. Também porque ninguém vai querer fazer aliança com ele. Eu acho que o PMDB vai ter que passar por um processo de reciclagem. Tá? O comportamento do Renan é um comportamento importante. Apesar do Renan estar processado, tá? A atitude do Renan de romper com a estrutura oficial do PMDB é um passo importante. Tá? Você tem alguns governadores que têm peso político, mesmo não sendo candidato. Tá? Eu sei da importância que eu tenho no Nordeste. Sabe? Eu sei da importância que eu tenho no Nordeste. Ricardo Coutinho, como é que o senhor vê Ricardo Coutinho? Eu gosto muito do Ricardo Coutinho. Gosto muito. É uma pena se ele não quiser ser candidato ao Senado. Tem questões particulares. Ele iria engrandecer a política nacional se ele fosse candidato ao Senado. Eu ainda vou falar com ele. O Brasil não pode prescindir de um homem de caráter como o Ricardo Coutinho. Você sabe que ele saiu do PT por minha causa, numa aliança que eu fui fazer lá. Com o Roberto Paulino, com o Maranhão. Mas eu gosto dele. Sabe, o fato da gente ter tido a divergência na época nunca me fez deixar de gostar do Ricardo Coutinho, porque ele é um homem sério. Homem sério. Veja, o Paulo Câmara é o resultado daquilo que eu não acredito. Ou seja, ninguém governa porque é técnico. Um técnico você contrata. Sabe? Político, é difícil você encontrar político bom. Técnico tem muito. A universidade está assim. Você tentar transformar um técnico político, é muito mais fácil você fazer um político contratar um bom técnico para assessorá-lo. Eu não sei qual é o futuro do Paulo Câmara. Vai enfrentar Armando Monteiro, tendo o apoio da família, parte da família. Aí vai enfrentar o Fernando Bezerra Coelho, que tem outros interesses, ele vai enfrentar muita coisa lá. Tem 5 ministros contra ele lá, ele vai enfrentar. Eu acho que o Rui pode se eleger, acho que o Camilo pode se reeleger, acho que o Hélio pode se reeleger. O Flávio Dino. Sabe, o Flávio Dino pode se reeleger. Está fazendo uma grande ação na área da educação. Sabe, e eu já disse para o Flávio Dino, sabe, que é muito importante que ele seja candidato. Porque para você recuperar a história do Maranhão é uma coisa muito importante. Além do Flávio Dino, você tem... O Robson Farias. O Robson que deverá disputar com o Carlos Eduardo, que é o prefeito de Natal. E Fátima Bezerra, que está em primeiro na pesquisa. E Fátima Bezerra, senadora. Eu não sei se a Fátima vai aventurar, porque, apesar que a situação dela é muito cômoda, ela tem mais 4 anos no Senado, ela pode ser candidata e não perde nada. Você sabe que eu tive uma divergência com o Robson Faria, né? Porque eu apoiei ele de graça, porque eu tinha vontade de derrotar o Henrique Eduardo Alves. Tá? Eu chamei ele para conversar. Então, diante desse cenário da entrevista, eu acho conceitualmente muito vasta, muito profunda, eu queria saber o que é que o senhor poderia dizer para o cidadão brasileiro do Nordeste sobre o seu tempo doravante, ou seja, daqui em diante. O que é que eles podem esperar do senhor como o que o senhor representa, não só para o Brasil, mas para o mundo? Eu tenho 71 anos de idade. E eu sou muito pragmático. Eu sempre acho que a natureza é implacável, sabe? Então, eu tenho muito menos tempo para frente do que eu já tive para trás. Então, eu fico trabalhando, sabe, contando o dia e conversando muito com Deus. Olha, espera aí, não, como diria o Suassuna,
falando para Caetana, que é a tal da morte. Não me chame logo, me deixa aqui um pouco. Então, eu estou com saúde muito boa, eu me trato bem, eu estou razoavelmente bem, tenho vontade de brigar. Acho que o que fizeram com o Brasil é um crime contra o Brasil. Acho que é um crime. Sabe, eu tenho 71 anos e vi poucas vezes eu vi o Brasil gostar tanto de si como gostou há algum tempo atrás. Sabe? Eu lembro do orgulho, as pesquisas feitas pela ONU, o Brasil era o país mais feliz do mundo, era o país mais otimista do mundo, era o povo mais fantástico do mundo. Todo mundo sonhava grande. Sabe, você via pessoas que não sabiam entrar num avião, entrando no avião, tinha pessoas que no meio deixavam até a porta aberta com medo de não saber abrir a porta. Sabe, era uma coisa... E respeitabilidade internacional. Era uma coisa... Não, e o carinho, o respeito de todo mundo. E ver a gente chegar onde chegou, me dá... Eu não entro em depressão porque eu sou corintiano. E como o corintiano sofre muito, eu não entro em depressão. Mas tem hora que eu deito de barriga para cima e fico pensando, não é normal, não é justo. Sabe? Então eu quero dedicar o pouco tempo que eu tenho pela frente, ou seja, para tentar consertar, ajudar a consertar. Ou eu sendo candidato, ou sendo uma pessoa candidata, mas nós não podemos deixar o país regredir do jeito que regrediu, gente. É preciso fazer esse país voltar a crescer. E não tem outro jeito, te digo de coração, não tem outro jeito. Se a gente não fizer o pobre participar do bolo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, não é dando dinheiro para a empresa, né? É cuidando do pobre. Vamos fazer o pobre voltar a comer 3 vezes por dia. Vamos voltar a criança poder comprar um caderno, comprar um estojo, comprar um chinelo, sabe, fazer as pessoas ter direito outra vez. A hora que a gente fizer isso, a economia volta a crescer. Esse povo começa a fervilhar, porque não é possível, rapaz. Você veja a transposição da água. Eu fui a Monteiro. Eu estava lá, presidente. Aquele dia. Quer dizer, você olha no olho... Eu tomei um banho, viu, no Rio. Eu fui pensando em tomar banho, não me deixaram nem chegar perto. Você olha no olho daquele povo, ele não precisa abrir a boca. O olho dele, o brilho do olho dele mostra, afinal de contas, alguém lembrou de mim. Alguém lembrou de mim. A água chegar em Campina Grande, aquele povo que estava desesperado, sabe? Saber que a água pode chegar no Rio Grande do Norte, saber que a água pode chegar numa parte de Pernambuco, saber que essas pessoas não vão ver mais o seu cabritinho morrer de sede. É um negócio tão bom, tão alegre. É assim, o que eu posso dizer para o povo nordestino é o seguinte, eu quando era dirigente sindical, que a empresa perguntava assim para mim, Lula, você tem medo? Eu dizia, o único medo que eu tenho é de mentir para aqueles que confiam em mim. É a única coisa que eu tenho medo. Ou seja, o meu compromisso com a verdade, sabe, de não fazer nada que possa trair o sentimento daqueles que acreditam em mim, sabe, sobretudo das pessoas mais humildes desse país, é tão grande que eu quero dizer para você, Walter, que, olha, eu estou disposto a viajar mais do que já viajei. Estou disposto ao mês que vem, quem sabe lá para o começo de agosto, fazer uma viagem pelo Nordeste, passando em todos os estados, visitando o capital e interior, dando entrevista, sabe, para levantar a moral do povo. A única coisa que não pode agora é desanimar. Vou andar muito na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, sabe, para ver se a gente levanta a moral da tropa. Não existe espaço para a gente ficar de cabeça baixa. Não existe. Ou seja, o que eles estão estragando agora, nós temos que consertar. Porque o que o Temer está fazendo no Brasil, sinceramente, eu não imaginava que alguém que tivesse um curso de direito, que sabe o que é o mundo do direito, tivesse destruindo as conquistas dos trabalhadores. Sabe, eu sinceramente não sei o que eles querem do Brasil. Não sei. Acho que eles querem voltar ao tempo da escravidão, em que o trabalhador não tem direito nenhum, sabe? Voltar a fazer as frentes de trabalho no Nordeste, onde o cara trabalha a troco da comida, sabe? Não é possível. E a classe média que lhe persegue, que lhe... Mas essa classe média é muito engraçada. Walter, vamos ter noção que quando eu saí da presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo, e em São Paulo eu tinha 80% de bom e ótimo. Significa que essa gente também, ela não é
Ela foi instigada ao ódio. Walter, você não sabe o que foi morar em São Paulo nesse período. Você não sabe o que era uma pessoa andar de camisa vermelha nesse São Paulo. Agora, qual é o problema deles, meu filho? A Folha de São Paulo acabou de publicar a pesquisa. O PT sozinho tem mais preferência eleitoral que todos os outros partidos juntos. PSDB desapareceu. PMDB desapareceu. Os outros tem 1, tem meio, tem 0. O PT foi para 18. Na Vox Populi, o PT tem 20. E quando a gente estava no governo, ele tinha 34. Então, é o mais importante partido de esquerda já nascido na América Latina. Sabe? Quando as pessoas falam do PT, não é um encontro que a gente faz em Recife, em Natal, aquele debate das pessoas, sabe, já ideologicamente formadas. Não, o PT, você vai conhecer ele nos grotões. Vai no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, ver o sertanejo para você ver o que ele pensa do PT. A pessoa que abriu a torneira pela primeira vez e viu água cair dentro da casa dela. A pessoa que vivia na escuridão, nas trevas do século XVIII, quando acendeu um biquinho de luz. Sabe? Essa é uma conquista que nunca, nem toda a revolução conseguiu fazer. A carne, o frango na mesa. Rapaz, um dia que eu vi um trabalhador aqui em São Paulo, sendo entrevistado, ele abrir a janela do carro e mostrar 1 quilo de filé. E falar, eu nunca pude comer filé na minha vida, eu estou comendo. Mulher que ia no açougue comprar 2 pés de frango para colocar no fogo, comprar um frango inteiro. Esse país é possível. A única coisa que não é possível aceitar nesse país é o pobre não ter o que comer e não ter onde morar. É a única coisa que não dá. E ainda morrer de sede. Não é possível. Então, querido, é isso que eu quero dizer para o povo brasileiro. Ó, esperem que o Lula tenha muita disposição de brigar. Muita, mas muita mesmo. E eu não quero governar, eu quero cuidar. Eu quero cuidar do povo brasileiro. Como uma mãe cuida de um filho. Sabe? Com muito chamego, com muito carinho, mas dando para os mais carentes o pedaço maior da carne. É assim que a gente vai fazer esse país voltar a crescer e ser respeitado no mundo inteiro. Então eu quero te dar os parabéns por essa revista. Quero dizer ao povo nordestino que vai ler essa entrevista, a quem vai ver pelo vídeo que a gente está fazendo pela internet, para ser assinante da revista. Nós temos que parar com a mania do comodismo de diversas revistas que só vendem desgaste. Nós temos que ver as coisas que falam do povo brasileiro como ele é. Portanto, meu querido, olha, meus parabéns. Você me causa inveja para dizer que um companheiro como você teve a coragem de construir um instrumento para falar do nosso Nordeste. Parabéns, querido. Muito obrigado.